Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Auxiliares administrativos, técnicos de diagnóstico e terapêutico e profissionais do INEM são os trabalhadores que aderem à greve da saúde, que deverá afetar vários serviços, como cirurgias programadas ou consultas. O pré-aviso também contempla enfermeiros e médicos que queiram aderir à paralisação nacional de 24 horas. A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais considera que a greve é a resposta àquilo que consideram ser uma ofensiva do Governo contra o Serviço Nacional de Saúde e, por isso, apela à compreensão dos utentes. O fim de semana passado, a Alfândega do Porto recebeu mais uma edição Alfândega Stocks. Temos connosco em estúdio Ana Lourenço, da organização, que este ano é, digamos assim, a primeira vez que organiza o Alfândega Stocks, ou organizou. Boa tarde, Ana Lourenço. Como é que correu esta edição? Boa tarde. Correu bem dentro do possível. O evento, tivemos lá cerca de 40 expositores, com as mais variadas marcas nacionais e internacionais, com descontos até 80%. Esta edição contou também com marcas de luxo. Sim, tivemos bastantes expositores com marcas de luxo. Isto é um conceito que já existia na Alfândega, várias feiras de stocks, por nós foi organizada a primeira vez e acho que conseguimos recuperar um bocadinho antigamente os stocks da Alfândega. Isto é bom para os dois lados, é bom para o lado do expositor, porque são lojas com artigos de luxo, de marcas, que se calhar muitas pessoas a preços normal de loja nunca conseguiriam adquirir, pensam que é um produto inacessível, e ali conseguem, e são produtos ainda atuais. É bom para a loja porque escoa o produto e é bom para o comprador, para o nosso cliente que vai à feira, porque compra a um preço muito mais acessível. E, portanto, também, digamos assim, o vosso objetivo mesmo é, de facto, fazer deste evento, digamos assim, um evento que tenha também, que contemple um determinado tipo de público e que seja, ao mesmo tempo, também acessível. O nosso público sabe que vai lá à procura de marcas. Vão ter lá marcas a bons preços. Tivemos óticas, por exemplo, estamos a entrar na estação de primavera-verão. Tivemos óticas, tivemos um stand com vestidos de cerimónia, vestidos de noiva com descontos até 70%, tivemos várias marcas de luxo, continuo a dizer de artigos atuais, claro que não é nova coleção, mas são de artigos atuais. Normalmente fazemos sempre 2 por ano, de primavera, verão e outono e inverno. Esta foi mais destinada já a primavera, verão e prometemos melhor para o outono e inverno. Ana Lourenço, o que é que vocês pretendem fazer desta edição ou deste evento? O que é que pretendemos fazer? O que nós pretendemos é que o público saia satisfeito. É ajudar os nossos expositores, que são comerciantes, a escoar stocks, o que é bom para eles, porque o stock parado não é bom, não é? É dinheiro que está ali empatado, digamos, e os nossos clientes que saiam de lá contentes no aspecto que adquiriram peças que para eles eram inacessíveis e na conjuntura que nós estamos, numa crise económica, poupança é a palavra de ordem, e exatamente por isso nós tentamos que os nossos clientes tentem sair lá satisfeitos com os produtos que encontrem e temos muito cuidado ao selecionar os expositores que vamos colocar lá. Notou que, de facto, como disse, que de facto o país está a atravessar um momento difícil, notou que de facto as pessoas foram para comprar? Aproveitam para comprar. É assim, quem entra por norma já pensa que vai comprar, porque nós cobramos uma entrada, é 1,5 €, é um valor simbólico, mas é uma maneira de fazer uma triagem no cliente e do cliente perceber que o que está ali, estamos ali um fim de semana, não estamos mais. Mas o 1,5 € tem a oferta do café e temos insuflável para as crianças, o que não é nada de... Ou seja, os pais também que quiserem levar os filhos têm um espaço também de diversão. Enquanto fazem compras, os filhos ficam no espaço de diversão. Ana Lourenço, quantas pessoas passaram pela Alfândega? Pela Alfândega passaram cerca de 5.000 pessoas. Foi um bom número.
Sim, dentro do possível, para a conjuntura que estamos neste momento. Para o ano, vão continuar a organizar o Alfândega Stocks? Este ano ainda. Este ano ainda? Sim. Já tem datas? Penso que é em novembro, mas não... Ainda não há uma data fixa, mas sabe desde já que será em novembro então que a Alfândega receberá mais uma edição então da Alfândega Stocks. Ana Lourenço, muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Obrigada. Então, o Alfândega Stocks a realizar-se então em novembro, ainda para já sem data. É impensável ter um governo de maioria nos próximos anos e uma solução do Bloco Central entre PST, PDS e PS não podia sequer funcionar. Daí que Passos Coelho deseja um de dois cenários, uma maioria absoluta de PST, CDS ou do PS. O que vai estar em jogo, quem diz, é Pedro Passos Coelho numa entrevista ao jornal Sol. O que vai estar em jogo nas próximas eleições é saber se dá ou não maioria ao atual governo ou o PS e espera então que uma destas duas coisas aconteça. Diz então, espero evidentemente que este governo possa ter maioria, porque não me parece que no atual contexto um governo juntando PST, CDS e PS pudesse sequer funcionar. O foco está, por isso, então, em conseguir maioria para a coligação com o CDS, com quem assume teve divergências que estão, no entanto, resolvidas. Uma entrevista, então, ao jornal Sol de Pedro Passos Coelho sobre o cenário das eleições legislativas que se realizam este ano. Uma maioria ou não é a questão. Hoje, sexta-feira, é também dia de comentário desportivo com o já habitual Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigado desde já pela tua presença. Começamos a fazer o rescaldo do fim de semana. Foi um fim de semana que não trouxe grandes surpresas. Nós prevíamos e acertamos que o Sporting ia ter mais dificuldades no campo do Estoril. De facto, foi um jogo um bocado complicado para a equipa de Marco Silva, que, no entanto, está com o terceiro lugar garantido e com as contas de campeonato completamente fechadas. O Sporting aproveita para fazer crescer algumas segundas linhas. Mais uma vez o Tanaka e o Mané evidenciaram-se. É uma equipa que continua a evidenciar algumas debilidades ao nível da transição defensiva, viu-se pelo gol do Estoril. O Rui Patrício tem-se mostrado a um bom nível. O Sporting vai fazendo a sua antecâmara para o jogo da final da Taça de Portugal e já está meio ponto à frente para o próximo campeonato, porque me parece que dos três grandes, a equipa que, também aproveitando um pouco esse facto de ter o campeonato fechado, que vai já plantando as suas sementes para o próximo campeonato e está fazendo crescer essas segundas linhas e esses jogadores mais jovens, está a meio ponto, se me permite a expressão, à frente dos restantes já para o próximo campeonato. Gil, já começamos a falar no Sporting, podemos também falar desde já na saída ou não de Marco Silva. Sim, fala-se que é uma dúvida que fica... Que persiste. Primeiro ponto que temos que registrar é que, saindo ou não, ele fez um excelente trabalho e é um treinador que, para além de ter feito esse excelente trabalho, deixa já o trabalho feito para a próxima temporada. Fala-se muito na perspectiva de Paulo Fonseca poder vir a treinar o Sporting. Eu acho que Paulo Fonseca é um bom treinador mediante um determinado contexto familiar que não lhe permita, que não lhe faça evidenciar um pouco aquele ponto fraco que eu pelo menos lhe reconheço, que é alguma falta de liderança. Se o Paulo Fonseca for enquadrado num determinado contexto em que não haja grandes atritos, em que haja uma voz forte presente que faça desaparecer esses mesmos atritos, exatamente, que se imponha, o Paulo Fonseca poderá fazer um bom trabalho. E mais uma vez, neste ano, o Passos Ferreira, para além de ter feito um bom trabalho com uma equipa bem organizada, fez despontar alguns valores que mostram que o Passos Ferreira continua a ser um bom viver. Falo do Hélder Lopes, falo do Série, sobretudo, falo do Sérgio Oliveira, que pode andar para o Futebol do Porto, e muitos outros jogadores. E o Paulo Fonseca só teve mesmo aquele episódio do Futebol do Porto, de resto. Como é que traças o perfil de treinador de Paulo Fonseca e também de Marco Silva? Paulo Fonseca, pelo que eu vejo no Passos Ferreira, tem muito aquela lógica de jogar com dois pivôs defensivos. Este ano formou uma pequena sociedade com o Série e com o Sérgio Oliveira, que resultou muito bem. Há 2 anos, salvo erro, quando foi à Liga dos Campeões, também formou essa pequena sociedade com outros jogadores, penso que era o Filipe Anunciação e outro parceiro nesse setor. O André Leão, peço desculpa. E o André Leão, exatamente, já estou recordado. Depois
alcançou esse terceiro lugar para a Liga dos Campeões, valeu-lhe entrar no Futebol Clube do Porto, e penso que ele não conseguiu dominar certos egos, que num clube grande, naturalmente, são situações que se colocam a um treinador que nem sempre está preparado para fazer esse salto de um ambiente familiar para um ambiente naturalmente mais competitivo. Se fizer esse salto para o Sporting ou para outra equipa grande, não será por falta de qualidade, nem por falta de trabalho, nem por falta de astúcia como treinador. Eu acho que o Paulo Fonseca também lhe faltava alguma capacidade para ler o jogo a partir do banco. No Passos Ferreira tem contrariado isso mesmo, portanto eu penso que será mesmo só um problema de contexto que o Paulo Fonseca terá para corrigir, porque vai-se vendo que no trabalho que ele vai fazendo no Passos Ferreira que é de facto um treinador com qualidade. Marco Silva. Marco Silva confirmou que, de facto... São dois treinadores jovens, antes de continuar. Dois treinadores jovens. Temos a destacar que são, de facto, dois treinadores jovens. Dois treinadores jovens. O Marco Silva fez um excelente trabalho no Sporting, de facto. A forma como ele tem planeado, teve alguma infelicidade mesmo nas competições europeias, mesmo no sorteio e na forma como foi eliminado na Liga dos Campeões. Eliminou o Futebol Clube do Porto aqui no Dragão, na Taça de Portugal, com muita astúcia, soube ler perfeitamente os pontos fracos do Futebol Clube do Porto, aquele hiato que o Porto tinha entre a defesa e a zona de meio campo. Aproveitou muito bem esses espaços, colocando o Nani e jogadores mais talentosos nesse jogo em particular. Depois foi vivendo com algumas dificuldades que o plantel tem. O Sporting é uma equipa que tem um grande hiato entre os 11 jogadores e uma restante segunda linha. Neste final da época, aproveitando um pouco o facto de não ter contas, vai fazendo crescendo essa segunda linha, os jogadores vão se impondo. Fez ressuscitar o Monteiro, que era um jogador que tinha um jejum de golos no ano passado, um jogador que remata muito bem de longe, volto a dizer, e que é uma característica muito algo rara num ponta de lança, e depois vai moldando um pouco o Sporting num 4-3-3, ou mais versátil ou não, de acordo com as debilidades do adversário. É um treinador muito inteligente, lê muito bem o jogo a partir do banco, portanto, confirma-se que é de facto um excelente treinador e vai deixar um excelente trabalho no Sporting. Vai deixar ou vai continuar? Será essa a incógnita que temos? Digamos assim, é esta então a dúvida que ainda persiste e se fosse presidente do Sporting, ele continuaria, mas obviamente que não podemos alongar mais sobre isso. Apesar de ter havido alguns atritos também, digamos, entre Marco Silva e o presidente do Sporting. Sim, houve alguns atritos. Eu penso que... Serão esses atritos que poderão, de facto, ditar, se assim acontecer, a saída de Marco Silva do Sporting? Sim. Ou poderão ter precipitado? Penso que não será pela qualidade do treinador, que é inquestionável, e o Bruno Carvalho, eu reconheço-lhe uma grande qualidade. O Bruno Carvalho, de facto, é um treinador que percebe de futebol e que foi uma pedrada no charco em relação a direções anteriores que nos suscitavam algumas dúvidas em relação a esse aspecto. Agora, para te responder concretamente a essa pergunta, tínhamos que conhecer as personalidades de um e do outro, seja como for. Se for pela qualidade do trabalho, o Marco Silva continua de certeza absoluta. Muito bem, regressamos então agora ao rescaldo do fim de semana passado. O Porto ganhou ao Gil Vicente num jogo sem história, um jogo que se previa uma vitória fácil por parte dos Dragões. O Jackson voltou a estar em evidência, o Lopetegui apostou num 11 que lhe é característico, no seu 11 mais forte. O Futebol Clube do Porto ganhou com naturalidade num jogo em que nunca teve grandes dificuldades. Aqui e acolá foi esburacando e foi esmiuçando aquela defesa muito compacta por parte do Gil Vicente. O Gil Vicente, penso que só numa ou noutra oportunidade conseguiu chegar à baliza do Alter. Um jogo sem grande história, um jogo de final da época, que o Futebol Clube do Porto foi um vencedor natural. Uma equipa que não tem muito mais a evoluir, naturalmente, agora até nestes dois últimos jogos que faltam. O Benfica começa os jogos com aquele terremoto, com aquela avalanche ofensiva que, frente a equipas que não estão preparadas para esse ritmo de jogo, como é o caso do Penafiel, faz com que o Benfica marque logo golos nos primeiros minutos. O Benfica, mais uma vez, com Limas e Jonas candidato claramente a MVP do campeonato, é uma equipa que muito bem trabalhada pelo Jorge Jesus, mais uma vez demonstrou isso, que joga muito bem, a equipa portuguesa que melhor joga com esses ritmos de jogo, com essas mudanças bruscas do ritmo de jogo, que contra equipas pequenas nem é tanto a tática que prevalece, é mais estas mudanças, estes terremotos que o Benfica dá no jogo, que praticamente aniquilam o adversário, e esperava-se isso, e o Benfica vai colecionando, não vai facilitando contra estas equipas que têm menos atributos, e de facto é uma receita, em termos de campeonato português, é uma receita que dá de facto o êxito. É estas mudanças bruscas da velocidade do jogo, muita intensidade e muita paragem, que fazem com que o Benfica
de uma forma pouco estética, muitas vezes, de uma forma, não praticam futebol bonito nem muito atrativo, mas de uma forma extremamente eficiente, extremamente eficaz e fazendo uso dessas mudanças bruscas que de facto valem pontos e que vão valer, estou certo, quase certeza, um campeonato para o Benfica. Gil, este fim de semana é um fim de semana decisivo. É um fim de semana decisivo. O Benfica e o Porto têm 2 jogos muito complicados. O Belenenses vai jogar com o Porto. O Belenenses ainda espreita a Europa, uma equipa muito bem organizada, com jovens jogadores de muito talentos, que vai fazendo renascer o Carlos Martins no miolo. O Miguel Rosa é um jogador que também vai mostrando atributos. O próprio Sturgeon, que é um jogador que bem referenciado na frente de ataque, penso que pode, pelo que eu tenho visto nos jogos do Belenenses, ele tem versatilidade suficiente para ocupar as três faixas do terreno. O Rui Fonte, apesar de algum entusiasmo inicial, não conseguiu fazer esquecer o Daverson, que vinha sendo um jogador fundamental, que entretanto foi transferido. O Belenenses, com o Palmeira, com o próprio João Meira, vai tendo ali uma linha defensiva, e com o Nelson, que é jogador do Benfica, uma linha defensiva interessante. O Ventura ressuscitou também nas balizas. Tem uma equipa interessante e que poderá causar algo, e o Pelé no meio campo, que tem sido um pilar a nível da posição 6 e a nível de depois como toda a equipa se desdobra a partir dele. É uma equipa muito interessante e que vai, por certo, causar alguns problemas ao Futebol Clube do Porto, que terá que apresentar um futebol um pouco mais rico do que vem apresentando nas últimas jornadas para levar de vencido ao Belenenses. O favoritismo, naturalmente, é por parte dos Dragões, mas não é aquele favoritismo gigantesco. Em relação ao Benfica, vai jogar, tem o elan de poder sagrar campeão esta jornada. Vai jogar contra um Vitória de Guimarães que se vem reconstruir nas últimas jornadas. É um Guimarães com muita dinâmica na frente de ataque, muito por fruto da ascensão do Ricardo Valente. O Ricardo Valente é um jogador com imenso potencial, sobretudo pela forma como aparece em diagonal na frente de ataque para finalizar, mas eu acho que o Benfica, fruto da moral que está e do apoio que tem dos adeptos, e penso que o Guimarães também terá algum problema se o Benfica apresentar essas mudanças bruscas da velocidade do jogo que falámos anteriormente. Fruto da galvanização e fruto de algumas características do jogo, penso que o Benfica sairá vencedor desta partida. No entanto, é um favoritismo, tal como eu disse em relação ao Futebol Clube do Porto, é um favoritismo, não é um favoritismo gigantesco, é um favoritismo simples, digamos assim. Se vencer é campeão. O campeonato. Se vencer, vencerá o campeonato. Não é a melhor equipa do campeonato, é a equipa que, como eu aqui já o disse, é a equipa que para mim menos fez para ficar em segundo lugar. É uma equipa com um mérito tremendo por parte do Jorge Jesus, é uma equipa que a ser campeão é um mérito tremendo por parte do Jonas, que foi um jogador que se destacou claramente dos demais, mas ainda é cedo para fazermos prognóstico. Vamos ver como corre o jogo e se o Benfica perder pontos poderá ou não tremer na última jornada, mas o Benfica tem tudo para ganhar o campeonato, tem uma probabilidade altíssima de ser campeão, e vamos, mas no entanto... Esperar então pelo jogo. A matemática ainda dita leis, a matemática ainda não fechou as suas contas, portanto temos que ter alguma prudência a falar, exatamente. O Sporting? O Sporting vai fazer um jogo com o Sporting de Braga, um jogo de antecâmara para a final da Taça de Portugal. Penso que será um jogo estratégico. Ambos os treinadores quererão um pouco esconder a estratégia que irão utilizar na final da Taça. O Sporting, penso que neste jogo reforçará mesmo as suas segundas linhas. Há jogadores das segundas linhas que penso, quanto a mim, irão atuar nesta partida, de forma a esconder um pouco da estratégia. O Sporting não precisa deste jogo para esconder o campeonato, está a pensar na Taça de Portugal. O Braga também está com uma posição relativamente confortável, portanto será um jogo de antecâmara. Algumas oportunidades para vermos alguns jogadores do Braga que se têm destacado, caso do Filipe Pardo, que tem aparecido mais uma vez, que é para mim o jogador mais interessante do Sporting de Braga, que tem aparecido mais uma vez nesta ponta final, revelando uma grande capacidade e uma grande apetência mesmo para jogar em equipas de maior dimensão. Vamos ver até que ponto é que o Braga se encontra mais estável ao nível defensivo. Relembra a derrota que teve com o Marítimo, onde sofreu 3 golos em casa. O Braga parece uma equipa algo débil em termos de transição defensiva. Vamos ver até que ponto é que consegue refazer toda a sua estratégia defensiva e ser um oponente mais forte em relação ao Sporting. Mas eu acho que, pelos valores que o Braga tem, o Braga poderia ter mais pontos neste campeonato, sinceramente. Acho que é uma equipa subaproveitada em certos aspectos. Subaproveitada? Sim. Sendo que também, digamos assim, para as contas do Braga, este jogo dá-lhe acesso à Europa?
Sim, faltam 2 jornadas. Penso que o Braga está com 3 pontos de vantagem em relação ao Guimarães e terá ainda mais vantagem, que não sei responder em certo, em relação ao 6º classificado. Acho que o Braga tem todas as condições para ir à Europa, mas é uma questão de mais do que ir à Europa ou não, que eu acho que estará assegurado, é mais uma questão de sabermos até que ponto é que aquele plantel pode ou não ser mais rentabilizado. Muito bem, já falámos aqui há pouco também de Ricardo Valente, destacaste este jogador no Guimarães, falamos agora de André, no Málaga. André, falou-se que, não sei se houve a confirmação oficial ou não, que seria o jogador do Málaga. É um jogador com um passado no Futebol Clube do Porto, ao nível da formação, é um jogador que aparece sempre muito bem a finalizar, é um jogador com capacidade para ditar o ritmo do jogo, para fazer essas variações da velocidade do meio campo, é um jogador que decide muito bem também em termos de passe, é um jogador que já com 27 ou 28 anos, não é um jogador que será uma promessa, é um jogador para encaixar de imediato, e se for para a equipa do Málaga, também de acordo com o meu par de conhecimento da equipa do Málaga, poderá ser um jogador que poderá vingar no Campeonato Espanhol, à semelhança do que tem feito, por exemplo, o Ricardo Horta, com alguma descrição, mas com muita eficiência, e muitas vezes essas equipas o Campeonato Espanhol é muito mais competitivo que o Campeonato Português e dá aos jogadores uma maior tarimba, e não é por acaso que muitas vezes os grandes têm emprestado jogadores a equipas da 2ª Divisão Espanhola. Veja-se o caso do Benfica, que emprestou jogadores ao Córdoba. Isso faz com que os jogadores possam atuar num campeonato mais competitivo. Gil, esta semana foi também a semana da Liga dos Campeões, uma semana decisiva. Já sabemos então quem é que são os finalistas. Será então disputada pelo Barcelona e pela Juventus, visto que então o Real Madrid ficou pelo caminho. Sim, o Barcelona, a equipa com mais qualidade individual desta Liga dos Campeões, mais uma vez voltou a marcar golos ao Bayern de Munique, 2 golos em que mais uma vez apanhou a equipa do Bayern em contrapé. É um fator que foi desequilibrando a equipa do Bayern de Munique, que viu-se que depois do resultado na primeira mão na Catalunha não teria grandes argumentos para fazer a revanche que tinha feito frente ao Futebol Clube do Porto. O jogo ficou feito na primeira parte, o Barcelona adotou uma postura agressiva, uma postura contínua de pressionar a defesa, deu-lhe frutos, apanhou o Barcelona em contrapé, marcou 2 golos, resolveu a eliminatória. Depois o Bayern Munique marca 2 grandes golos que dão a vitória mesmo, esteticamente são dois grandes golos, quem ainda não viu recomendo que veja. Já se adivinhava que o Bayern de Munique tivesse, digamos assim, uma prestação diferente do primeiro jogo? O Bayern de Munique tinha que arriscar, tinha que deixar espaços lá atrás, mas o Barcelona, de uma forma, também tem intérpretes de maior qualidade. Pressionou na frente, sempre pelo que eu vi do jogo, sempre com a perspectiva de obrigar o adversário a cometer erros na sua linha defensiva. Os erros valeram transições ofensivas, todas as transições ofensivas finalizadas com muita eficácia por parte do Neymar. O Neymar até algo confortável demais na forma como finalizou para o lance do primeiro golo. O Bayern Munique, mérito, caiu de facto como uma grande equipa, soube reagir, soube marcar 2 golos de belo efeito, nunca baixou os braços, mesmo tentando obter a vitória. Portanto, é um pouco o exemplo daquilo que se deve ver numa equipa grande, que soube cair de cabeça erguida. De facto, foi um reconhecimento da superioridade do Barcelona, mas uma queda bastante digna por parte do Bayern. Em relação ao segundo jogo, o Real Madrid, apesar de ter todos aqueles elementos, sobretudo na sua frente de ataque, não é uma equipa com uma dinâmica de jogo suficientemente criativa, se me permite a expressão, que consiga desmantelar e desmantelar equipas com defesas bem construídas, como é o caso da Juventus. A Juventus, com um meio campo muito trabalhador, sempre em busca da pressão ao adversário, de impedir o adversário de construir, mas não de uma forma exagerada, não de uma forma brusca, não de uma forma agressiva. O Real Madrid com algumas dificuldades para criar essas situações de desequilíbrio, mas ainda assim foi capaz de se adiantar no marcador, fruto de uma grande penalidade. Na segunda parte, mais uma vez, o fator Casillas. O Casillas é um guarda-redes que, quanto a mim, tem dado muitas abébias aos adversários, tem tido grandes responsabilidades, quer ao nível do Real Madrid, quer ao nível da seleção espanhola. Aquela charutada para o ar, a bola era dele, não aliviou, a defesa foi obrigada a aliviar, a defesa muito recuada, o Morata depois rematou de uma forma muito confortável. O Casillas, sem queremos arranjar bodes expiatórios, naturalmente, mas é um elemento que, quanto a mim, está em quebra já há vários anos. Causa alguma fragilidade. Completamente. Mas não é o único fator, não foi o único fator que levou, de facto, a este afastamento da Liga dos Campeões por parte do Real Madrid. Não terá sido o único fator. O Real Madrid teve alguma infelicidade também no jogo
jogo da primeira mão. Penso que podia ter arriscado um bocadinho mais. Não é o único fator, mas é um fator que pesa bastante e, apesar do seu carisma e do seu historial, é um guarda-redes que, quanto a mim, está em quebra já há vários anos e que não percebo o porquê da sua não substituição, até porque o Real Madrid tem o Navas, que é um guarda-redes que, quanto a mim, tem qualidade mais que suficiente para ser titular do Real Madrid. Penso que será o ponto de viragem, porque, de facto, foi sem querer arranjar o balde expiatório, como já te disse, mas foi de facto um erro bastante grave que mais uma vez ditou, e dá-se razão ao Mourinho. O Mourinho sempre gostou do Morata, o Morata nas Juventus tem faturado e foi fundamental para a eliminação, e o Mourinho foi o primeiro a eliminar o Casillas em detrimento do Diego Lopes, e de facto estava certo. O Mourinho vê-se que tinha muita razão naquilo que dizia acerca do Real Madrid, e isso vai-se demonstrando. Muito bem. Só para terminarmos a Liga dos Campeões, quem é que, no teu entender, se sagrará campeão? O Barcelona tem mais capacidades. A Juventus, apesar de jogar, tem uma equipa muito tarimbada na linha defensiva, mas o Barcelona, com aquela capacidade que tem de decidir em 2 toques na linha ofensiva, é uma equipa que decide muito bem na frente de ataque. Tem o Messi, que é o jogador que naturalmente faz todos os equilíbrios, e quanto a mim, em termos de decisão daquele último passo, será o jogador mais completo e mais refinado no mundo neste momento. Se a bola chegar à frente, o Barcelona cria muitos desequilíbrios e consegue decidir em 2 toques, uma ou 2 passadas, portanto a bola rapidamente chega à frente de ataque. Se o Barcelona se adiantar no marcador, então aí será ainda mais favorito. A Juventus poderá ter alguma coisa a fazer se causar alguma ansiedade, mas penso que é um jogo já com um grande favoritismo por parte do Barcelona. Também fruto um pouco daquela... O Barcelona sabe jogar, quer em posse, quer em construção, e também sabe jogar no erro do adversário. Portanto, tem muito mais atributos e muito mais qualidades para fazer frente à Juventus. Vamos falar da Liga Europa? Sim, vamos falar da Liga Europa. Sim, para terminar, que eu queria chamar essa atenção para o jogo do Dnipro, uma equipa que surpreendentemente chega à final da Liga Europa, uma equipa que se apurou até na fase de grupos com alguma facilidade, fruto de um jogo entre o Karabag e o Inter, que eu não me lembro do resultado, mas favoreceu e indiretamente colocou o Dnipro nos oitavos de final. É uma equipa que de facto não tem grandes atributos, mas tem um jogador que é um dos melhores do mundo, que é o Konoplyanka, é um jogador que de facto ainda podemos acreditar que há elementos que conseguem levar as equipas às costas, e o Konoplyanka é um exemplo disso mesmo. O Nápoles, mais uma vez, fruto de alguma incapacidade que o Rafa Benítez tem em fazer, na minha opinião, aquele duelo em termos de jogo de banco. Já o ano passado não teve grandes hipóteses frente a Luís Castro, que foi muito astuto na forma como eliminou o Nápoles. Desta vez a não conseguir também contrariar os poucos atributos da equipa do Dnieper, e o Dnieper, mais uma vez, depois de ter eliminado o Ajax e o Olympiacos do Vítor Pereira, a chegar com um grande jogador, de facto, que é um jogador que vai estar entre os melhores do mundo, não tenho dúvida, que é o Konoplyanka. Gil, muito obrigada. Vamos por terminar o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado ser pouco nublado ou limpo, pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro e na região sul, e subida da temperatura máxima. Sendo assim, o Porto vai registrar uma mínima de 13 graus e uma máxima de 26. Em Lisboa, a mínima será de 16 graus e a máxima de 31. E em Faro, a mínima será de 20 graus e a máxima de 30. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.